Os golpistas marcaram uma nova manifestação lá na esplanada dos ministérios em Brasília, no dia 11 de janeiro. O trauma da tentativa de golpe garantiu que a resposta do Executivo e da Justiça fossem bem diferente do que nós vimos no dia 8. O que será que vai acontecer dessa vez? O que aconteceu foi que o governo Lula detectou, né, essa nova ameaça via grupos de Telegram. Estava rolando imagens como essa aqui. Temos aí uma mensagem aí. Quarta-feira, mega manifestação nacional pela retomada do poder em todas as capitais. Vai ser gigante. Com design Dessa is my vez, passion. Não, e dessa vez eles estão mais abertos, né? Porque eu não sei se você chegou a ver, Sofia, nas outras eles estavam falando de festa na Selma, né? Festa na Selma, não sei se chegou a ver essas matérias. Sim. Que eles, festa na Selma era o código que eles estavam usando para se referir à tentativa, né, de golpe, né? Exatamente. A invasão. E foi detectado, então, isso aí via Telegram, o que seria perfeitamente possível de fazer no caso anterior, mas não aconteceu. De qualquer forma, diante aí dessa convocação, dentro do contexto de que faz apenas 3 dias que nós vimos uma manifestação desse tipo se tornar uma tentativa de golpe com uma destruição enorme de patrimônio público, o governo Lula resolveu acionar o STF para, por favor, tem que fazer alguma coisa. Vamos para a Carta Capital. Governo Lula detecta nova ameaça golpista e aciona STF. A AGU pede que todas as autoridades adotem medidas para evitar invasões e obstrução de vias. Após identificar as mobilizações nos grupos de Telegram, a Advocacia Geral da União pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a determinação para que autoridades adotem medidas preventivas para impedir qualquer tentativa de invasão a prédios públicos e obstrução de vias. Então foi feito aí, a Advocacia Geral da União fez essa requisição aí ao Supremo Tribunal Federal, que foi respondida. Então vamos lá para a Carta Capital. Moraes proíbe bloqueio de vias e invasão de prédios públicos em todo o país. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que as autoridades públicas impeçam qualquer tentativa de bloqueio de vias públicas ou rodovias. A decisão do magistrado também veta bloqueios ou invasões que interrompam o tráfego em prédios públicos ou o acesso a esses edifícios sob pena de aplicação de multa de R$20 mil a pessoas físicas e R$100 mil a pessoas jurídicas. O ministro também... tá um precinho bom, mas para quem tá bancando isso daí, né... Não é nada. Não é nada, o pessoal tem dinheiro mesmo. O ministro também decidiu que os agentes dos órgãos de segurança pública deverão, sob pena de responsabilidade pessoal, executar a prisão em flagrante de pessoas que ocupem ou obstruam vias. Olha, é sensacional, porque ele jogou a batata quente também, agora, para os secretários de segurança pública de todos os estados. Né? Uhum. Então, quem, de repente, não cumprir essa prisão, pode acabar ali no Chilindró, igual aconteceu com o secretário de Segurança Pública e o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Exatamente. É uma forma de tentar, né, na medida do possível, garantir que não vai ocorrer essa cumplicidade ou negligência, dependendo de como você interpretar, que já aconteceu no dia 8. Exatamente. Além dessa questão de bloquear, além dessa questão que estava ali, também ele adicionou aí que bloquear as contas do Telegram que estavam chamando para essa manifestação e apreender veículos que estivessem levando os golpistas. E, de fato, um ônibus chegou a ser apreendido na madrugada do dia 10 para o dia 11, lá no Distrito Federal. Então,
Aqui tem o momento em que um ônibus cheio de golpistas é apreendido no caminho lá para Brasília. Mas não foi só o judiciário, na figura do STF, que que resolveu agir para impedir que algo se que o que aconteceu no dia 8 se repetisse hoje, no dia 11. O interventor, Ricardo Capelli, eu digo interventor porque por causa da intervenção federal que está em vigor em Brasília até o dia 31, também está com sangue nos olhos. Olha só o coletivo de imprensa que ele deu. É tranquilizar a população, todos os servidores, de que não há hipótese de se repetir na capital federal o que aconteceu, os fatos inaceitáveis que aconteceram no último dia 8. Então, muita coisa circulou na internet, muito bochicho, muita fake news. De ontem para hoje isso está crescendo, mas eu quero tranquilizar a população. A esplanada dos ministérios está sendo fechada nesse momento, a circulação de veículos. A gente vai fazer barreiras de revistas e um bloqueio a partir da Avenida Sarney. A partir dali teremos um bloqueio onde não será permitida a presença de manifestantes. A partir da Avenida Sarney para frente será permitida e será feito lá em cima, no início da esplanada, uma operação de revista comandada pela Polícia Militar. Então você vê aí algumas das medidas que ele tomou para que a manifestação não se tornasse uma invasão, como aconteceu no dia 8. Além do que ele falou ali, o Metrópolis também trouxe alguns outros detalhes. Interventor manda fechar esplanada após convocação de ato bolsonarista para esta quarta-feira. Organizadores planejam o ato às 18 horas em 25 capitais do país. Trânsito voltou a ser bloqueado na esplanada e região teve reforço na segurança. Após ter o tráfego fechado, houve reforço na segurança em toda a região, especialmente ao lado dos prédios dos ministérios e das sedes dos três poderes: Congresso Nacional, Legislativo, o Palácio do Planalto, Executivo, e o Supremo Tribunal Federal do Judiciário. Todas as mochilas serão revistadas. Segundo a PM do Distrito Federal, e lembrando que a PM do Distrito Federal agora está sob controle exatamente do interventor, ou seja, está provisoriamente sob o controle do governo Lula, não serão permitidos materiais pérfuro-cortantes, carros de som, entre outros materiais que possam causar dano, como canivete e fogos de artifício. Não serão permitidos também hastes de faixas feitas de madeira, PVC e ferro. A polícia não vai interferir em relação ao conteúdo das faixas, mesmo se for pauta inconstitucional. As duas manifestações foram programadas para o mesmo horário. Isso aí. Então, tem todo esse cuidado aí para evitar que aconteceu no dia 8 se repita. Agora, eu vou ser sincera, aqui os fatos param por aqui, aí é uma questão aí minha de comentário mesmo, mas puxando para o lado da opinião. Eu vou ser sincera que eu fico um pouco preocupada pensando em como vão ser as coisas daqui para frente. Nesse momento é óbvio que esse tipo de medida é necessário, mas eu realmente fico preocupada com como vai ser daqui para frente, o quanto que isso pode se voltar contra nós, né? Contra nós, sim. Exatamente. A gente precisa ter uma noção, e eu vou até trazer uma pergunta aqui na tela de um superchat, porque vai muito ao encontro do que eu ia comentar. Pera, então não pode fazer manifestação mesmo de esquerda? Achei que ficou dúbio. Exatamente. O que nós estamos vivendo agora no momento, todo mundo já viu que o símbolo do direito é uma balança, né? Quando você tem uma pessoa que comete uma ilegalidade, é fácil você detectar e fazer com que a lei seja cumprida.
Agora, em muitas situações, nós estamos falando em conflito de direitos. Então, por exemplo, as pessoas que têm direito à liberdade de expressão, elas têm, mas essa liberdade de expressão ela não pode ofender a honra das pessoas. Então, muitas vezes, você tem um conflito entre a honra, a imagem, a intimidade e a questão da liberdade de expressão. E aqui nós temos também o direito de manifestação, o direito de se agrupar pacificamente, o direito de ir e vir nas vias públicas e outros direitos constitucionais que estão momentaneamente sendo cerceados, ou seja, estão proibindo em razão de uma situação atípica e temporária, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente. O que a Sofia falou aqui é fundamental. A gente sabe que está vivendo um momento difícil, mas a gente sabe que depois que isso passar, ou depois que essa situação se normalizar, a gente precisa voltar à normalidade. As manifestações precisam voltar a acontecer com liberdade, desde, é claro, que não se cometam ilegalidades. Então, agora sim, a gente tem que ver o que está acontecendo. Abre um precedente talvez perigoso? Pode ser, mas é um conflito, é o eterno conflito entre direitos. E o STF optou por resguardar agora a questão da segurança pública e dos prédios públicos. Que, como eu disse, no momento, para mim, parece bastante compreensível. A questão é que isso tem que ter um limite. Exatamente.